Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui falando nessa terceira semana do meio ambiente, a gente poder estar discutindo um tema como o que se propôs para essa mesa, que são as hidrelétricas. Foi pedido que a gente falasse rapidamente do nosso currículo. Então, antes de começar a discussão que eu trouxe para a gente conversar, né, nesse evento, eu me apresento, sou Vicente, sou professor do Instituto de Geografia da UFO, tem desde 2005 que eu estou como professor aqui no Instituto de Geografia, fiz o meu mestrado, antes disso, fiz o meu curso de Geografia aqui na UFO, então sou filho dessa casa, e depois fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, e doutorado posteriormente na UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro. Em ambos, eu trabalhei com uma questão que é a construção de uma hidrelétrica na cidade de Nova Ponte. Durante o mestrado, eu estava fazendo o meu trabalho e as coisas acontecendo. Perfeito. Durante o mestrado, as coisas estavam acontecendo em Nova Ponte, era o momento em que estava sendo construída a barragem, e depois, no doutorado, praticamente 10 anos depois, eu me propus a discutir, a entender o que significa, no caso de uma cidade destruída por uma barragem, eu me propus a entender o significado disso, sabendo que reconstruir uma cidade como foi Nova Ponte, que foi toda inundada, não é somente reconstruir casas e ruas. Se fosse isso, seria muito fácil. Então, foi essa a discussão que eu me propus no doutorado. Para a discussão nessa noite, vou fazer uma fala que não está no sentido nem de defesa, nem de ser contra as hidrelétricas. Portanto, quero deixar claro que essa é uma temática difícil, inclusive, da gente falar sobre ela, porque não basta, quando vai se tratar de uma hidrelétrica, não basta a gente dizer simplesmente sou contra ou sou a favor da construção da hidrelétrica. É preciso contextualizar. Então, na minha fala, eu darei elementos, olha só, parece contraditório, eu darei elementos para a gente dizer que bom, né, que o Brasil fez essa opção, mas, ao mesmo tempo, vou dar elementos para dizer como que a gente assume essa opção, quem deu essa opção, quem pôde fazer essa opção, quem fez a opção por grandes barragens no Brasil. Então, vou estar, ao mesmo tempo, fazendo esse papel, nem a favor, nem contra, mas estou, de antemão, fazendo um convite. Esse convite é para que o grupo não queira apenas ouvir o que eu tenho para dizer, mas que vocês, junto comigo, possam pensar o significado disso. Então, não vim aqui para fazer uma fala contra a barragem, as hidrelétricas, mas nem tampouco a favor. Eu vim propor para a gente, pode passar, por favor, fazer esse raciocínio, né, que juntos nós possamos pensar. E, durante o debate, vocês vão poder, então, complementar algumas questões que eu vou deixar aqui para a gente pensar. Começo, então, acho que agora pode começar meu tempo. Vamos lá. Começo, então, fazendo a discussão sobre o próprio título dessa mesa redonda: Hidrelétricas, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Eu acho que caberia muito bem um ou meio ambiente, porque vamos conversar sobre isso e eu vou estar dando alguns argumentos para a gente conversar, pensar um pouco essa temática que foi proposta para a gente. Esse é o convite que eu coloquei ali para vocês. Iniciando, eu os convido a pensar: qual o significado de uma hidrelétrica?
Essa é uma questão que se coloca, mude, por favor, é uma questão que se coloca que é muito importante a gente pensar antes de dizer sou contra ou sou a favor. Dizer simplesmente sou contra ou a favor significa cair no reducionismo. Significa a gente não interpretar o que de fato significa uma hidrelétrica, porque quando a gente faz isso, a gente vai ver a situação como um todo. A gente não vai ver partes. A gente não vai aceitar o argumento de que uma hidrelétrica signifique apenas desenvolvimento econômico, de que uma hidrelétrica tem a preocupação com o meio ambiente. Ela tem, ela também significa desenvolvimento econômico, mas há algo mais que não é colocado no discurso. E eu estou falando do discurso oficial, aquele discurso que só usa esse lado de dizer que as hidrelétricas são um bem para a humanidade, para nós especificamente. Quais são os objetivos de uma hidrelétrica? Se não buscarmos responder essa questão, então estaremos fazendo uma análise fragmentada. Se a gente não buscar entender o objetivo da obra, nós vamos estar promovendo simplesmente a hidrelétrica como o desenvolvimento econômico. Mas há outras questões que o discurso oficial não traz. E que é preciso a gente pensar sobre isso, se a gente não quer fazer essa análise fragmentada. Então, quando coloco isso, eu pergunto, é o desenvolvimento econômico? É o meio ambiente? E a outra questão tão importante quanto, ou muito mais importante que, são os moradores de áreas onde são erguidas essas obras? Não podemos deixar de responder a essa questão. Não podemos deixar de levar em consideração essa questão que foi colocada. E os moradores dos locais onde são construídas barragens? Se não respondemos, nós estamos omitindo. E nós não podemos nos dar o luxo de omitir nenhuma informação quando se quer construir uma hidrelétrica. Porque seja ela uma hidrelétrica que vai atingir uma área urbana ou somente a área rural, ela está atingindo moradores. Então, nós não podemos esquecer, se é que são esquecidas essas questões, elas precisam ser colocadas em discussão. Por favor. Quanto à água, não há nenhuma resposta científica, não é preciso nenhuma resposta científica para nos dizer o significado da água na nossa vida. Mas, falar sobre o significado de uma hidrelétrica, isso sim é preciso um estudo, é preciso um investimento, é preciso pesquisa muito séria para dizer o significado delas. Eu coloquei uma frase ali, desculpe ter colocado em inglês, mas é uma frase da Comissão Mundial de Barragem, do ano 2000, em que eles colocam: se a água é vida, os rios são suas artérias. Eu não gosto muito de frases prontas, mas coloquei essa aí porque lá no final a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, acho que chega a ser cômico se colocar uma questão assim. Muda, por favor. Vejam bem, tem colocado como argumento para a questão da água, tem colocado o crescimento da população, né, que, vejam bem, a previsão para 2050 de 7,3 a 10,7 bilhões. O que isso significa em termos de demanda por água? Porque quando colocam o problema da água, da possibilidade de falta de água, de esgotamento desse recurso natural, o primeiro argumento que vem é de uma imensa população que precisa de água, como se essa imensa população fosse também responsável pelos danos causados a esse recurso e também fosse responsável pela possível
esgotamento, pelo possível esgotamento da água. E olha só os dados que a gente traz também, são também da Comissão Mundial de Barragem, de que apesar de todos os investimentos, né, bilhões de crianças, mulheres e homens em áreas rurais e também urbanas não têm acesso à água. Então, por que essa população tem que ser colocada como responsável pela possibilidade de escassez desse recurso? Por favor. Moral da história. Acho que muitos já ouviram um pouco sobre isso. Bom, se é essa população em crescimento que é responsável por esse possível dano a esse recurso tão importante na vida, então é preciso reduzir essa população ou conter o seu crescimento. Com isso, estaríamos então garantindo a oferta de água, certo? A gente já ouviu isso há um tempo atrás. Nós sabemos o significado de dizer que o crescimento populacional coloca em risco alguma coisa. Porque a água tem e existe. Então, quem já ouviu falar da teoria de Malthus, sabe do que eu estou falando quando uso coloco como a moral da história. Pode passar, por favor. Vejam bem, estamos diante de um dilema. Que é um dilema? A questão que a princípio, não há como responder. Por exemplo, a opção do Brasil pelas hidrelétricas. Se eu disser simplesmente o Brasil fez a melhor escolha, eu estou omitindo situações. Mas, se a gente voltar um pouco à história e perceber a dependência do Brasil em relação aos combustíveis fósseis, principalmente década de 60 e 70, nós vamos ter argumento para entender que a opção do Brasil foi correta, porque nós temos um recurso, nós temos a possibilidade de produzir a nossa energia. Então, não fazia sentido também aquela dependência, principalmente porque quem detinha o poder, quem detinha aquele recurso, também ditava os preços. Um dia nós dormimos com um preço, no outro dia acordamos com esse preço lá em cima. Então, esse é um dos argumentos que eu acho que nós fizemos a escolha certa. Mas, foi o que eu disse, a escolha certa de formas muito duvidosas. Ok? Bom, as barragens podem desempenhar um papel importante para atender as necessidades das pessoas, mas é essa a pergunta que precisa ser feita, tá? Não basta a gente trazer uma lista com os benefícios que uma hidrelétrica pode trazer para a gente, não basta isso, se não respondermos à questão: de quais pessoas estamos falando? Desenvolvimento econômico, quando nós falamos isso, desenvolvimento econômico de quem? Para quem? Então, uma hidrelétrica, nós podemos questionar: é importante? Para quem? Para quem? Não respondemos, é porque estamos omitindo, porque nós sabemos o significado disso. Veja bem, as barragens, nos últimos 50 anos, deixam claro isso, que elas trazem efeitos sociais e ambientais de toda a ordem. E se não falarmos no social quando discutimos uma hidrelétrica, é porque nós não queremos falar, porque sabemos que essa é uma ferida que dói. Eu preciso falar disso se eu quero fazer uma análise que seja completa, que seja justa, que seja inteira. Porque se eu deixo isso de lado, e lá no final vou dizer também, mostrar algumas coisas, que não basta elaborar uma lista de benefícios para essa população que vai ser atingida. Pode passar, por favor? Nós estamos diante dessa situação, é a produção de energia versus. Então, olha o objetivo da obra, tá? A professora Lídia Souza, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, já falou sobre isso para a gente.
responda primeiro qual é o objetivo da obra. Então, não venha me dizer que o objetivo da obra, como a gente vê no discurso oficial, é o desenvolvimento regional, que o objetivo da obra é tirar as pessoas da sua condição de miséria e dar a elas recursos para ter uma casa melhor, para ter terra, para ter... Não é esse o objetivo da obra quando falamos de hidrelétrica. O objetivo dela é produzir energia. Isso precisa ficar claro. Tá? Então, produzir energia. A que preço? A que custo nós vamos produzir energia? Então, está aí a questão que nós perguntamos. Se a água é vida, os rios são suas artérias. E aí eu coloco, o que são as barragens? O que são as hidrelétricas nesse caso? Porque elas estão interrompendo nossos rios. Tá? Quem é da região sabe muito bem o significado, por exemplo, para nós, do rio Araguari. E sabe o que é o rio Araguari hoje, comparado a não mais do que 20 anos. O que era o rio Araguari naquele momento. E também o significado do que são os outros rios da nossa região. Tá? Porque para praticamente todos eles tem previsões de obras desse porte. Bom, nós vamos ter duas situações. Aqueles que propõem e defendem as hidrelétricas, que não querem ver a situação, a questão social, mas que em alguns momentos ela vai ter que aparecer, porque felizmente nós temos leis que já prevêem isso. Por um lado, nós vamos ter, o nome é feio, mas os construtores de barragens, os defensores de barragens, de hidrelétricas. Por outro lado, nós vamos ter os oponentes, que vão colocar o quê? Vão colocar os efeitos adversos das barragens, que são de toda ordem. Né? Então, é uma questão, sim, dilema, porque eu estou mostrando que não basta dizer sim, nem basta dizer não. Sim, a custo de quê? Ou de quem? Então, alguns dos problemas associados a essas barragens. O crescimento econômico versus os custos, tanto sociais quanto espaciais. Porque há uma perda quando discutimos a questão social. Se dissermos que não há, é porque nós não queremos que eles sejam vistos. Tá? Que esses custos sejam vistos. Espaciais, porque, trazendo já para o nosso lado de geógrafo, são territórios que são destruídos, são territórios que são construídos, é a alteração na paisagem, transformação da paisagem. Então, são problemas de toda a ordem. Nós vamos ver mais alguns. As barragens constituem, ao mesmo tempo, uma bênção e um castigo. Por quê? Já mostrei. Elas vão suprir o nosso país de energia. Né? Vão dar aquilo que a gente até os anos 70, nós éramos, então, tão dependentes, né, da energia proveniente dos combustíveis fósseis. E ela supriu isso. Nós temos uma produção de energia, né, que garanta essa não dependência em relação aos países que produziam, no caso, o petróleo, que até a data de 70, né, a década de 70, nossas reservas não eram tão conhecidas, né, como são hoje. A produção de energia versus a vida cotidiana, é isso que nós estamos colocando em discussão. Outra coisa, a questão das diferentes espécies animais que são vulneráveis à construção desses eventos, dessas obras. Nós ainda podemos dar o nosso grito, né? E eles precisam mesmo de socorro. Ok, pode mudar, por favor? Não se assustem com o tamanho dos textos, tá? Então, o progresso econômico advindo com as hidrelétricas, essa é a parte mais importante, gente. Não significa progresso social. Não significa. Tá? E se nós dissermos significa sim,
nós estamos esquecendo de muita gente que não viveu esse progresso e teve a sua vida transformada de forma cruel pela construção de eventos como esse. Mas eu me lembro bem do discurso do então governador Hélio Garcia em Nova Ponte, quando foram explodir a primeira bomba para o desvio do rio. Ele disse o seguinte, né, falou da obra, o significado de Nova Ponte, e disse: mas alguém tem que pagar pelo progresso. Esse alguém, infelizmente, é aquilo que nós dissemos. Há um ditado que diz: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Porque alguém tem que pagar para que nós tenhamos essa produção de energia que nós temos. Tá? Então, ela não significa progresso social. Os efeitos sociais, eles estão diretamente ligados aos deslocamentos forçados. Porque ninguém chega para perguntar aos moradores: você concorda que seja construída aqui uma barragem, uma hidrelétrica, e que a sua casa seja tomada por ela? Que aqui vá subir um lago para a construção dessa hidrelétrica? Não chega esse questionamento, chega uma notícia. E a notícia é: vai ser construída uma hidrelétrica. E aqui onde você mora vai ser inundado, então você tem que mudar. Ou seja, não há opção. Ok? Os deslocamentos são forçados, já? São forçados, mas forçados ou voluntários, eles sempre vão afetar a vida de muita gente. Por favor, pode passar. Vamos falar também, por exemplo, a questão da migração. O quanto de gente que chega do Brasil inteiro para trabalhar numa obra, como isso transforma a relação nas cidades que recebem esses contingentes de trabalhadores. O conflito, choque de culturas, conflito nas relações de trabalho pré-existentes, porque quando a obra chega, ela traz trabalho, ela traz dinheiro sim, porque as pessoas passam a trabalhar para ganhar muito mais do que estão acostumadas. Por isso, elas não percebem o caráter temporário que essas obras trazem aquele dinheiro. Porque ao final da obra, elas vão embora, as empreiteiras vão embora e a relação ficou totalmente esfacelada. O professor Weiner vai falar sobre isso para a gente. A população vai ser considerada como uma quantidade de dólares a ser despendida pelo evento. Né? Isso tem também a fala do Barbosa Lima Sobrinho, que ele já chamou as hidrelétricas e principalmente as estrangeiras no Brasil da década de 20, 30, 40, de verdadeiras máquinas de transformar cruzeiros em dólares. A natureza e a lógica desses eventos, então, não deixam dúvida, né, de que é mobilizar os territórios e trabalhadores para o seu verdadeiro objetivo, que é a produção de energia. Mude, por favor. Eu acho que era preciso assim, muito mais tempo para a gente falar sobre isso, né? Mas eu tenho que apressar um pouco. Então, essa questão que eu já fiz, energia para quem? Energia para quê? Progresso de quem e progresso de quê? A professora Lígia Sigor fala isso para a gente. E eu fiz isso com os meus alunos do programa de pós-graduação em Geografia. Perguntei: você é contra o progresso? Não, não somos contra o progresso. Mas quando falamos dessa situação, dessa forma de progresso, dessa forma que ele vem, nós perguntamos sim: progresso de quem? Para quem? Tudo pode ser compensado? Nós sabemos que não. São mostradas listas enormes de ganhos, né, para a gente. Mas há quem não queira aceitar que a perda da sua referência, a perda de uma casa, de uma terra produtiva na beira de um rio, há quem queira convencer as pessoas de que isso não é importante, de que isso é apenas
reducionismo. Então eu pergunto, quem tem o direito de decidir sobre a vida das pessoas dessa forma? São semideuses? Por favor. Então, antes dessa, volte. Aqui eu estou terminando. A ideia de compensar, como mostram para a gente, as consequências prejudiciais, né, é interessante, mas é perigosa, porque aquela lista de ganhos que mostram para a gente tem um objetivo também. Né? Olha, vocês vão sair dessa condição de miséria, vão ter trabalho, vão ter dinheiro, vão ter casa nova, móveis, terras diferentes, terras novas, né? Tudo isso que mostram a compensação, porque as medidas, né, compensatórias também têm esse significado. Eles são obrigados a mostrar, os fazedores de barragem são obrigados a mostrar essas medidas. Mas elas vêm com um objetivo. Passa, por favor. O objetivo é isso aí, ó. Fazer com que a população psicologicamente aceite o projeto. Esse é o objetivo quando mostram para a gente aquela relação enorme de ganhos que uma hidrelétrica traz para uma população atingida. Essa é a fala do professor Michel Poirier, né, presidente do Centro Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente. Ele faz essa questão, olha, a proteção do ambiente aí raramente encontra seu valor e o procedimento passa a ser mais um meio de comprar o direito de poluir. Tudo aquilo que mostra como ganho é para nos convencer de que é bom que polua, porque nós vamos ganhar isso, isso e isso. Ou seja, tudo é contabilizado e transformado em dólares, né, em reais. Tudo bem, mas os números são dados em dólar. No final, é isso que visa. Então, gente, para terminar a minha fala, desculpa estar excedendo, mas, sinceramente, gostaria de ter muito mais tempo para poder falar sobre isso. Eu quero dizer também, lá na minha apresentação, no começo, eu não disse isso. Falei da minha vida profissional. Mas eu sou também um filho de Nova Ponte. Nova Ponte foi inundada para a construção de uma hidrelétrica. Então, também sou um atingido por barragem. Diretamente atingido. Tá? Costumo brincar que eu não tenho mais terra natal, tenho água natal, porque minha terra eu não posso visitar mais, né? Só tem água. E aí eu trouxe, para fechar, infelizmente não dá para discutir mais, eu trouxe 5 fotos para mostrar para vocês. Se puder apagar, não dá mais, né? Tá muito... Olha, essa é a imagem da cidade velha de Nova Ponte, a cidade que ficou submersa. Lá no centro, eu gostaria que vocês observassem a igreja matriz, que era para o povo de Nova Ponte o seu cartão postal. Vou dizer para mim o que era aquela igreja. Tá? Nessa igreja, meus pais casaram, todos os filhos, 9 filhos, foram batizados, fomos crismados, fizemos primeira Eucaristia, batizamos nossos afilhados, tivemos eventos, coral, era muito bonito. Então, essa igreja tem ou não tem um sentido para mim? Por que que alguém pode chegar e dizer, vou destruir isso que significa para você muito? Para mim não significa nada. Se você é apegado a isso, você é reducionista. Como é que você se prende para uma coisa tão pequena diante de uma coisa tão grande que vai ser a hidrelétrica de Nova Ponte? É pequeno, sim, para quem não vive aquilo. Mas para quem vive aquilo, isso é a razão da própria vida. Então, olha só o que aconteceu na foto seguinte. Essa é a imagem da igreja, né, que todos de Nova Ponte adoravam dizer sobre ela. A próxima, por favor. Está aí o significado de uma invasão. Olha só como uma hidrelétrica, aquilo que eu disse é uma bênção, mas também um castigo. Olha só como ela é invasiva. Eu não fui questionado se eu era a favor ou contra isso. Fizeram isso com um símbolo de um
uma população. A próxima, por favor. Olha só, é só uma fase, é só para mostrar um único símbolo, o que foi acontecendo. A próxima, já com o caminhão da CEMIG ali, essa igreja quase já destruída. A próxima, e aí nós temos o final desse símbolo, e olha só a próxima. Esses são os restos daquela igreja. E aquela cidade que nós vimos, aquela vista da cidade, está aí. Toda aquela cidade está embaixo de água. Aqui, o lago ainda não estava totalmente formado. Mas era muito comum moradores de Nova Ponte descer para ver o restinho da igreja sendo submerso. Então, ela é uma bênção quando pensamos nessa produção de energia. Mas essa bênção é à custa desse... eu não sei o termo para dizer isso, né? Desse castigo. Tá?